Matemática do Vigor! Boa tarde, pessoal. A gente vai chegar juntinho, porque eu falei pra ele que nessa aula a gente vai ficar junto, É entendeu? dose dupla, né? Pra gente fazer uma dupla. É isso aí. É que hoje eu tô cheio das duplas, né? Não. Tá vendo? E essa é matemática, a gente vai vigorar, ele vai começar aqui, eu vou acompanhando, a gente vai debatendo, entendeu? Aí depois ele passa pra mim, eu passo pra ele, a gente vai naquele negócio. Faz a Porque mistura. hoje é matemática, nosso grande professor aqui, então pode começar. Gente, boa tarde, pessoal de casa, boa tarde pro Brasil todo. Como é que vocês estão? Estão cansados já, não, né? Eu pensei em fazer 45 questões aqui de uma vez, que é para simular. E a prova de matemática é a única que tem 45 questões, numa matéria só, né? É muito grande, é uma maratona enorme. Isso aí a gente já sabe. A gente tem algumas dicas sobre como é que a gente vai trabalhar nesse segundo dia, nessa dinâmica. Vocês sabem que a prova de matemática passa de 900, 950, 980. Já teve um ano que passou de 1.000, acredita? Já teve um ano que a prova de matemática passou de 1.000, foi 2015. Mas é uma prova que tem uma coisa que pode ajudar muito, chama a TRI, que é a Teoria da Resposta ao Item, que é uma forma de calibrar as questões e aí você tem que aproveitar. É a sua chance de explodir a nota de matemática. A primeira coisa é a seguinte: o que é que cai na prova de matemática do Enem? O que é que cai? Como é a distribuição? Nessa parte da estatística, né? Como é que funciona? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Então me pergunta assim, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, estou aperreado, estou desesperado, o que é que eu faço? O que é que eu tenho que focar? Isso é muito, muito importante. A gente divide aqui, ó, eu gosto de colocar um top 6. Isso aí dá mais de 30 questões da prova de matemática. Aproveita, tira a foto, tira o print, salva a tela, anota no braço. Isso aí é muito importante, sai da frente. Super, super importante. Matemática básica tem razão em proporção, gráficos, porcentagem, escalas, regra de 3, aquelas coisinhas que a gente aprende, né? Estatística, geometria espacial, calcular volume das coisas, geometria plana, funções, combinatória e probabilidade. Isso aí é a parte mais importante da prova do Enem. Aí o que eu trouxe é o seguinte: você tem pouco tempo para 90 questões, né? Eu falo que é um sanduíche, né? A prova de natureza, de um lado 45 de matemática e as 90 questões lhe apertando. Então, como é que você vai trabalhar no segundo dia? Primeira sugestão: dá uma folheada na prova. Não façam isso, de sair fazendo logo a primeira, segunda, terceira. Escuta o que eu estou dizendo. Sério, sério mesmo. Dá uma folheada na prova. Procura as questões que vocês têm mais intimidade. Questão de gráfico. Beleza? Está ouvindo? Gráfico é muito importante. Vai procurando questões rápidas. Tem questões que vocês não fazem nem cálculo e já marcam a resposta. Tem questão que pergunta o nome do sólido. Tem uma figura geométrica, como é o nome disso aqui? Isso é muito importante, muito mesmo, beleza? Se liga nisso que eu estou falando. Começa pela prova de matemática, passa para a prova de natureza, depois você volta para a matemática, tem que ter equilíbrio. Mas não esquece disso. Eu trouxe algumas ideias aqui que eu acho que vocês vão gostar. Eu vou mostrar como é que a gente resolve algumas questões de forma fácil. Agora a gente precisa interagir. Combinado? Então, ó, eu trouxe algumas coisas que vocês vão entender. Preste atenção. Os triângulos mais famosos da história do Enem. Vocês têm ideia da porcentagem da incidência desses assuntos? 100%. Eu vou trazer aqui 3 triângulos, os triângulos mais importantes. Simplesmente, pelo menos um deles, pelo menos um, caiu em todas as provas do Enem da história. Então, se tem uma coisa que está caindo em todas as provas, a gente precisa saber. Vou dar uma dica para fazer rápido, certo? Vou chamar o Rodrigo para resolver aqui já já. Corra não. Preste atenção. O primeiro triângulo é o seguinte. Quando eu fizer, você já vai tirando a foto aí, tirando o print, faz o que quiser. Primeiro triângulo é esse aqui. É o triângulo mais famoso. É o que tem um ângulo de 30, 60 e 90. Eu vou falar da proporção dos lados. Se liga nisso aqui, ó. O lado oposto a 30 é x. A hipotenusa é o dobro, 2x. E o adjacente é x raiz de 3. Grava esse triângulo, é super importante. Vou mostrar uma questão já já que você vai fazer rapidinho. Qualquer pessoa pode fazer. Encontrou uma pessoa desconhecida na rua, você mostra uma ideia dessa aqui, dá para resolver uma questão do Enem. Preste atenção. Se ligaram nesse? Salva esse aí. Segundo. Aqui piscou, perdeu, viu? Se liga. O segundo é esse aqui, ó. É um triângulo. Como é que chama um triângulo que tem dois lados iguais, hein? Como é?
Isósceles, muito bem. Eita, como ele sabe Tá mesmo, vendo? você. Sabem? 45, 45. Beleza? Primeiro foi essa proporção aqui. Salvaram esse? Agora olha esse. Preste atenção. Olha como é que funciona. X e x, porque tem dois lados iguais. E a hipotenusa, quem sabe aí? Escutei. X raiz de 2. Boa. Cadê o pessoal que está em casa no Brasil? Quem está em casa, comenta aí de onde é que você é, qual é a cidade, quais os estados que estão assistindo a gente. Quero Vou saber. estar Vou acompanhando saber. aqui, vou estar Acompanha acompanhando aí aqui. que Gil vai dar uma olhada de onde vocês estão falando no Brasil inteiro. E o terceiro triângulo, esse é bem especial, presta atenção. Ele também é isósceles, também tem dois lados iguais. Só que ele é um triângulo que tem um ângulo maior do que 90 graus. Lembra do nome? Cai no Enem. Triângulo que tem um ângulo obtuso. Chama obtusângulo. Boa, muito bem. Olha essa Nome proporção bonito, aqui. né? Obtusângulo, É, olha. é potente, né? Não tem como esquecer obtusângulo, é um negócio É. forte. Dá pra botar o nome de um filho com obtusângulo. Eu era doido para botar o nome do meu filho assim, É. rapaz. Não bote não o nome Eles feio, iam, né? eles iam me renegar no futuro, né? Imagina, ei, obtusângulo. É, nem apelido direito tem, né? Ele não ia gostar, não. Eu também tenho nome feio, né? Valdemar, mas o apelido eu gosto. O pessoal me chama de Val. Val é fofinho, né? É fofinho. Mas você com 5 anos na escola, como é seu nome? Valdemar. É estranho, né? Ninguém se chama Valdemar com 5 anos. Ó, 30, 30. Quanto é que tem que dar a soma dos ângulos de um triângulo? Estão sabendo demais, tá vendo aí? É. Estão sabendo tudo. X raiz de 3. Presta atenção. Eu mostrei para vocês 3 triângulos que apareceram nas provas do Enem. Desde o início. Desde o início. X raiz de 3. Memorizou? Dois lados iguais. O grandão é só multiplicar por raiz de 3. Raiz de 3 vale mais ou menos 1,7. Pegou, tirou foto, anotou, desenhou. Agora preste atenção. Você está na prova do Enem e vem uma beleza dessa. Olha o tamanho do texto. Assusta, não assusta não? É bonito, né não? Assusta, não. É bonito. É bonito não. Que coisa linda. Bom, preste atenção. Como é o triângulo? X e... X raiz de 3. Não esquece isso não, preste atenção. Uma desenhista projetista vai desenhar a tampa de uma panela. Estão fazendo lá o projeto da tampa de uma panela, certo? No formato circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento apenas de um compasso e os comprimentos das hastes são 10 e 10, tá vendo? Um compasso tem as perninhas do mesmo tamanho, não é? 10 e 10. Se liga aí. Aí ele diz assim, para esboçar o desenho, afastou as hastes do compasso de maneira que o ângulo formado fosse 120 graus. Acendeu uma luzinha aí ou não acendeu? Acendeu o 120? Parece ou não parece com esse aqui, ó? Tá vendo? Gil já sabe. Aí presta atenção. A ponta seca representa o ponto C, a ponta do grafite pelo ponto B e a cabeça do compasso pelo ponto A. Veja, o desenho, como a gente está representando uma coisa tridimensional, um compasso em cima de uma folha de papel, parece um triângulo diferente. Mas, olha direitinho. Vê se parece com aquele triângulo que a gente acabou de falar. 120 e 10, 10. É ou não é? Não é assim que está o compasso? A abertura de quanto? 120 graus. Está todo mundo acompanhando? Veja, nada aí. A parte do texto é meio violenta, né? Você olha para um tamanho assim, enorme, a questão tem um tamanho grande. Você dá metade de uma página, isso assusta muito. Então, na hora, a gente tem que ter calma, porque pode ser que você reconheça alguma coisa que você tem mais segurança. E, às vezes, aquilo que você achava que era super difícil, nem é tão difícil assim. Pergunta do problema. Após concluir o desenho, ela encaminha para o setor de produção e, ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra para poder escolher o tipo de material. Dependendo do tamanho do raio, aqui, ó, olha para o desenho. O tamanho do raio, você vai escolher um material. Combinado assim? Gente, olha para o desenho. Vou dar um zoom aqui. Tá vendo o desenho? O raio da circunferência, não é isso aqui? Uhum. É ou não é o maior lado do triângulo? Olha aqui, ó. Vou botar uma setinha. Peraí, uma setinha bonitinha. É ou não é? Vocês já aprenderam, né? Bora fazer um coro bem bonito. 10, 10 e o grande vale quanto? 10 raiz de 3. Qual é o triângulo? Vou fazer de novo, a gente ensaiou. Ó. Olha para cá. 10, 10 e o grande é quanto?
R$ 10 de 3. Tá vendo? Precisou montar uma equação, usar alguma fórmula? Não, só precisou conhecer um triângulo que eu chamo de triângulos especiais, que são os que caem sempre. E uma coisa que cai muito, a gente tem que estar ligado nisso aí. De novo, ó, se o lado é 10, o outro é 10, se for um ângulo de quanto? 120. 120. Vai ser quanto? 10 raiz de 3. 3. A questão fala que o raiz de 3 vale quanto? Aproximadamente 1,7. 1,7. Se eu multiplicar 10 por 1,7, vai dar quanto? 17. 17. 17 está em que intervalo? Olha direitinho. Entre 0 e 5, entre 5 e 10, entre 10 e 15, entre 15 e 21, é ou não é? Qual é o intervalo? 15. E qual é a resposta? D. Olha aí, arrasaram. Tá vendo aí? Deu certo ou não deu? Pegaram os 3 triângulos. Vê, isso foi de onde? Da prova do Enem, da prova que você vai fazer. E uma questão que teoricamente era bem difícil, né? Tem um texto, uma imagem mais assustadora. Primeira dica foi essa. Preste atenção, vou passar para a próxima. Existem várias funções, inclusive está dentro do top 6, né? O assunto funções está dentro do top 6. Mas tem uma função que é uma função das mais comuns, que a gente sempre vê no dia a dia, às vezes sem nem perceber. A gente está trabalhando com uma função chamada função afim, que é uma função, a gente chama de função polinomial do primeiro grau. Tem essa aparência aqui, certo? Preste atenção. Imagina que eu vou trabalhar, eu digo assim, ó, vou fazer um certo trabalho onde eu sou um DJ de uma festa. Tá vendo? DJ Val. Ó, aí é o seguinte, quanto é que você cobra para participar dessa festa? Eu cobro R$ 200 para ir até a festa e R$ 50 por hora. É uma função desse tipo. Concordam comigo? R$ 200 só para eu ir para a festa e R$ 50 por cada hora que eu participar. Percebem que funciona nessa fórmula ou não? Eu vou contar uma coisa para vocês que é muito importante. O gráfico da função afim é uma reta, certo? E eu vou contar uma coisa para vocês que é o seguinte. Taxa de variação é o elemento mais importante da função afim, de todos. Porque é como a função vai se comportando. Presta atenção numa coisa aqui. Olha para cá. Imagina que eu tenho essa situação. Eu aumentei meu capital de 15 mil para 25 mil no intervalo de 3 até 8. Do terceiro ano até o oitavo ano eu aumentei. Preste atenção, de 15 para 25. Se eu olhasse para vocês e perguntasse assim, quanto foi que aumentou meu capital? Você consegue responder? De 15 para 25, aumentou quanto? 10 mil, beleza? Você só faz o quê? Subtrai. Tá fácil isso? Qual foi o intervalo de tempo? De 3 para 8? 5. Então, assim, se eu digo assim, eu aumentei 10 mil em 5 anos, de maneira linear, quanto é que eu aumentei por ano? E aí? 10 mil em 5 anos. 2 anos. Que conta que você fez? Uma divisão. Então, ó, a variação foi de 10 mil em 5 anos. Dá 2 mil por ano ou não dá? Dá. O Enem conta uma história para a gente, assim, na hora de colocar um gráfico. Você só tem que saber interpretar. Então, analise um valor inicial, um valor final e veja quanto foi que aumentou. A leitura é muito mais intuitiva do que uma fórmula engessada, sabe? É algo muito mais assim. Quanto foi que aumentou? 10. Em quanto tempo? 5. Então, se você aumentou 10 em 5 anos, é natural você pensar, a cada ano eu aumentei 2. Tá de boa isso para todo mundo? Então, essa leitura é muito importante. Presta atenção nisso aqui. Questão do Enem 2022. Mais recente, impossível, certo? Presta atenção. Como é que eu sei que eu vou poder usar esse raciocínio assim mais intuitivo, uma coisa mais simples? Quando você vir na questão uma reta, ou quando tiver a palavrinha, comportamento é linear, certo? Linear vem de linha, ou seja, função afim. Texto grande, mas é fácil de resolver. Muita gente pula porque se assusta. Preste atenção. O que é que ele diz? Uma loja de roupas fixou a meta de vendas de R$ 77 mil para um determinado mês de 30 dias. O gráfico mostra o volume das vendas dessa loja nos 10 primeiros dias do mês e entre os dias 10 e 20. Todo mundo está vendo o gráfico? Olha ali, ó, 10 e 20. Se liga. Suponha que a variação no volume de vendas para o período registrado tenha se dado de forma, qual é a palavra que tem ali? Linear. Então, aquele raciocínio da taxa de variação
em intervalos iguais é o mesmo número que vai aumentando ou diminuindo. Quando é que está aumentando? É bem difícil de descobrir isso. Está aumentando quando a reta está subindo. E está diminuindo quando a reta está descendo. Então fechou. Beleza? Só isso. Preste atenção. Olha o que aqui vem. Qual era a meta da loja? Quanto era, Gil, a meta? Lá em cima. 77 mil é o objetivo. Ao final do 30º dia, ou seja, no final do mês, quanto vai faltar, tá vendo? Quanto faltará no volume de vendas para que a meta seja fixada? Vou precisar de vocês, tá bom? Presta atenção, me orgulhem. Vamos lá para a parte do adulto. Estava em 18 mil, caiu para quanto? Quanto diminuiu? 3 mil. Tá difícil a conta? Em que intervalo? Quantos 10. dias? 10 dias. Então significa que a cada 10 dias a diminuição é sempre de 3 mil. Entenderam a lógica? É só isso, juro. Tá vendo? Por que ninguém nunca contou pra gente? Conta, vê. É porque às vezes na escola a gente não está prestando atenção, né? Aqui está todo mundo prestando atenção, coisa linda. 18 caiu para quanto? 15 diminuiu quanto? 3. Então de 20 para 30 vai diminuir quanto? 3 de novo. Então se está em 15, diminui 3, vai para quanto? 12. Vamos fazer a mesma coisa na parte infantil. Quanto é que estava? 8. Foi para quanto? Caiu quanto? 1000. Então a cada 10 dias vai diminuir 1000. E nos outros 10 dias vai para quanto? Preciso nem explicar, tá vendo? O povo já sabe. Qual é o objetivo da questão? Saber quanto está faltando para a meta. Quanto era a meta? 77. 77. Vamos ver quanto é que vendeu. Agora tem que fazer de cabeça, viu? Não usa calculadora, não. Bora, se concentra. Posso? 18. Quando você for fazer conta assim, tente fazer as casadinhas de números mais redondos. Por exemplo, é mais fácil somar 18 com 12 do que 18 com 15. É ou não é? Quanto é 18 com 12? 30. Mais 15? 45 mil a parte dos adultos. Estão concentrados? 45. Embaixo. 8 mais 7, 15. 15 com 6, 21. Qual é o total? 21 com 45. Posso escrever? 45 com 21. 66. Confere? 66 mil. Mas qual era a meta? Aí a pessoa está olhando na loja assim, faz 66 mil. Quanto era a meta? 77. Está abaixo, não está? Está faltando quanto? Fechou. Arrasaram. 10 ou 11? 11. Resposta, letra? C. Entenderam a lógica? E Tá demitiram muito quantas fácil. pessoas? Oi? Aí demitiram quantas pessoas? Deve ter sido Aí demitido. não bateu a meta, o negócio desanda, né não? Bater Ô, a rapaz, meta que vida triste. Pois é. Deu para entender a lógica? Gente, essa parte de função, geometria, está muito mais ligada a você entender como funcionam as coisas do que você sair anotando um monte de fórmula. As fórmulas são importantes? Claro que sim. A fórmula foi descoberta para a gente usar. Mas antes da fórmula tem a compreensão. O Enem é um vestibular muito moderno, né? Ele não quer avaliar só se você sabe calcular o volume de uma esfera. Ele quer saber se você tem condição de ler algo. A parte de estatística, leitura de gráficos é importante para qualquer pessoa. Não é só estudante, não. No mundo, na vida, você precisa saber fazer uma leitura para entender melhor, para poder ter mais poder de argumentação, para você entender como é que as coisas funcionam. É ou não é? Bom, olha só, presta atenção. Sabe outra parte que cai muito? É uma parte de estatística. Tá no top 6, presta atenção. Top 6, aqui ó. Dá mais de 30 questões. Matemática básica e estatística é o segundo lugar. Várias questões, certo? Então tem uma parte que a gente chama de medidas, vou botar para vocês aqui. Medidas de tendência central. O nome é meio pesado, mas é média aritmética, média ponderada, moda e mediana. Média aritmética todo mundo sabe, porque a gente tem que calcular para ver se vai para recuperação ou não. É a média que você faz assim, ó, soma as notas, divide por quantas unidades, né? Média 6, média 7, às vezes a pessoa chora um pouquinho, mas a média aritmética a gente sabe. Então tem a média aritmética, tem a moda. O que é a moda? Quem sabe o que é a moda? Numa distribuição é o elemento que mais aparece. É o que mais aparece. Por exemplo, alunos de terceiro ano, segundo ano, uma turma de terceiro ano, a maioria tem 17 anos, é uma idade média. Provavelmente a maioria dos alunos tem 17 anos, que é a moda. Beleza? É o que mais aparece.
E tem outra coisa que é a mediana. Todo mundo sabe o que é? Sim, é bom assim, sabe? Todo mundo sabe ou não sabe? A mediana precisa de uma distribuição. E cai no Enem, cai somente todo ano. Já disse, se cai todo ano, a gente tem que saber. Agora veja, É desemprego, é? é desemprego, tá ligado à economia. Gosto, viu, que eu já fui desempregado há muito tempo. Essa aí eu saberia responder. Saberia. Olha, para fazer uma questão ligada, essa parte de desemprego, ligada à economia, eu acho que tem uma pessoa que é mais habilitada do que eu para resolver, né, não? Vou chamar aqui uma pessoa para resolver essa questão, uma pessoa internacional, poliglota, com muito conhecimento, para fazer uma questão de estatística que vai cair. Que vai cair, com E certeza. com vocês, Gil do Vigor. Eita, agora vamos falar. Eu Arrasa gostei aqui. da questão, viu, minha gente? Tá vendo? Adorei. Cadê o botão? Tá aqui. O botão tá contigo, o botão? Não, aqui você vai fazer. Aí não tem, eu quero botão para botar, né? Que eu quero me sentir chique, né? Cadê o botão do negócio? Quer que eu passe para você? Eu vou explicar. Não, eu quero o botão para botar ali, ó. Eu vou passando aqui. Ó. Eu quero o botão. Cadê o botão? Cadê o botão? Aquele botão aqui, bota Você a é luz. seu assistente. Posso ficar aqui? Vai. Chama o botão. Eu quero o meu botão aqui. Sobe um pouquinho, sobe um tiquinho. Suba. Então, minha gente. Eita, chegou o botão. Quer botar lá para... É aqui, ó. Cadê? É aqui não, calma, é aqui. Cadê? Ai, socorro. Gente, eu não sou chique. Eu queria. Ai, cadê? Eu não adianta, eu não nasci. Ai, aqui, ai, calma. Vai aparecer o botão, peraí. Enfim. Quebrou o botão. Eita, não funciona o botão. Mas tem nada não, que vale a intenção. Então vamos lá. Primeiramente, vamos tentar entender a questão, entender o que a questão está nos perguntando. Preste né? atenção, todo Já- mundo, segura a emoção. Segura a emoção, eu já percebi o seguinte aqui, né? Claramente, eu vou ter que fazer alguma coisa com esse gráfico, vou tentar ler esse gráfico, entender qual é a informação que o gráfico quer me passar. Quando eu estou no Enem, quando eu estou lendo a questão, eu preciso me conectar com a questão. E isso é muito, muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai desconectar, quando a gente vai achar que a questão é difícil, vai dizer, não sei fazer. Se você fizer isso, você quebrou, viu? Aí depois eu vou dar um bale, porque minha voz já vem na sua cabeça. Não faça isso. Conecta. Tu sabe fazer. E vocês vão ficar lá com a minha voz, olha. Eu estou falando para vocês. Então vamos lá. O gráfico abaixo, ele apresenta a taxa de desemprego em percentual para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Se vocês forem analisar aqui, o que a gente tem? A gente vai ter aqui a data, né, que ele está mensurando e em cima a taxa de desemprego. Uma coisa interessante é que em alguns meses a taxa está mais baixa e em alguns meses a taxa está mais alta. Que é quando a gente está lascado, entendeu? Que a vida do crente não é fácil. Aí você olhar para esse gráfico e falar assim, Jesus, oh Deus, que vida difícil. Então continua, vigoroso. Agora a pergunta que não quer calar é o seguinte: a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de... Aí você fala mediana. E eu lá sei o que é mediana, agora vai saber. Aqui todo mundo já sabe, né? Então a mediana é justamente aquilo que vai estar no meio da minha distribuição. Então, primeiramente, eu tenho que saber o seguinte: quantos elementos eu tenho nesse meu gráfico? É a primeira coisa que a gente tem que saber, certo? Então, quantos dados foram nos dados? Quanta informação, certo? Quanto período de tempo? Então, a gente tem 8,6, que foi do 3 de agosto, depois 4 de agosto, depois a gente tem 5 de agosto, a gente tem 1 aqui, 8,6, 8,5, 7,9, 7,9, 8,1. Se a gente for somar esses pontos que estão no nosso gráfico, a gente vai ver que nós temos 14. A nossa informação, nós temos 14 pontos observados em que a gente consegue saber, de fato, a taxa de desemprego naquele período que foi analisado. É 14, né? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Eita! Né? Imagina eu fazer a conta errada aqui. Então, nós temos 14 elementos aqui. Onde eu consigo encontrar a mediana? Onde é que fica a mediana? No meio. No meio, lá, vigorado no meio. Aí você fala, Gil, então qual desses elementos é o elemento da minha mediana? Aí a pergunta é, vamos lá.
peraí, mas se a gente for analisar a mediana não vai me dar o que está aqui na metade, não. A mediana vai me dar a distribuição. Ou seja, primeiramente eu tenho que organizar a distribuição do menor valor até o maior valor. Se eu não faço isso, eu não vou estar fazendo correto. Então, primeiramente, a nossa distribuição aqui ela não está organizada da forma que a gente precisa para encontrar a mediana. Por exemplo, qual é o primeiro valor? O valor mais baixo dessa distribuição é 6,8. Certo? Então, vamos lá. A gente quer o elemento 7 e o elemento 8, porque nós temos 14 elementos nessa nossa amostra, nessa nossa distribuição. Então, eu tenho que analisar o sétimo e o oitavo elemento. Tá bom? Então, vamos descobrir quem é o sétimo elemento e o oitavo. Então, o primeiro elemento é 6,8. Quem é o segundo elemento? 7,5. Depois, 7,6. E 7,6 é o quarto elemento, porque eles são iguais. Quem é o quinto elemento? 7,7. Quem é o sexto elemento? 7,9. Agora calma, que agora tem os dois elementos que a gente quer, que é o sétimo e o oitavo. Quem é o sétimo? 7,9 também. E o oitavo elemento é 8,1. Epa, peraí. Como eu tenho 14 elementos e eu quero pegar a metade, como eu tenho 14 é um número par, eu preciso analisar o elemento 7 e o 8 e fazer uma média desses dois. Porque a média desses dois números, desses dois elementos, vai me dar a mediana. Se eu tivesse, por exemplo, 13, aí era só pegar o sétimo elemento e dizer, é tu, querido, dá teu nome, vigora. Mas como a gente está aqui com um número par, eu preciso analisar o sétimo e o oitavo elemento e fazer uma média deles. Então, eu só preciso somar 7,9 com 8,1, que vai me dar 8 mais 8, 16. 16 dividido por 2, que vai me dar 8. Então, 8 é a mediana, que é justamente a alternativa B. Eita, como ele vigora! Então, assim, qual é o ponto aqui, minha gente? É nós entendermos que a mediana, como ele falou, o professor muito bem falado, nós dependemos de uma distribuição e, a depender da questão como ela for apresentada, é simples para a gente encontrar essa resposta, basta ficar tranquilo e fazer pausadamente, sem desespero, que ninguém aqui está desesperado, entendeu? Não esquecer de arrumar em ordem. Arrumar, minha gente, pelo amor do Senhor. Organiza, porque você mete ali. 7,6, eu tenho não consigo mesmo. Então, é só lembrar que vai dar certo. É isso aí. Vigora. Foi bom, não foi, gente? Gostaram dessa dica? Ó, preste atenção aqui, só para fechar. Sugestão para a prova. O que é que você pode fazer até a prova do Enem? Só um recadinho rápido. É importante você pegar alguma prova no site do INEP mesmo. Você pode pegar uma prova e aí olhar o segundo dia. A gente está falando aqui do segundo dia. Então, natureza e matemática. Dá uma olhada, dá uma folheada, veja como aparecem aqueles conteúdos. E aí você vai treinar. Pega só uma prova para você tentar entender essa parte da leitura. Gil pegou uma questão, quando olha, um gráfico desse assusta muito. Você tem que saber ter calma na hora. Pegar uma questão dessa... Peraí, o que é que ele fala? Lê a questão direitinho. Eu mostrei para vocês um problema, um gráfico lá com um compasso, um plano cartesiano, que assusta 99% da galera. E aí vocês viram que saiu bem rapidinho. Como era o triângulo? X raiz de 3. Isso aparece com frequência. Então, é muito importante que você conheça a prova que você vai fazer. Então, tarefinha da semana é pegar uma prova do Enem e analisar as questões para ir se acostumando. Tem gente que às vezes me pergunta, quantas questões tem na prova do Enem de matemática? Quantas são? 45. Então, para a gente conseguir ir bem na prova, tem que entender direitinho. Beleza? Eu sei que a gente passa por situações muito complicadas, é tudo muito difícil, é muita prova, é muita questão lá na cabeça da gente. Mas lembrem-se de um detalhe. A gente está aqui hoje, né? Um dia a gente estava no lugar de vocês, como se nós fôssemos vocês amanhã. E aí lembrando o seguinte, né? Sobre mais importante do que a chegada ou o percurso é a companhia. Então é muito importante não estar só nesse trajeto e com certeza vocês não estão sozinhos, beleza? Contem sempre com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Gil, pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado pela generosidade.
Educação é sobre muita coisa, mas é sobretudo sobre generosidade, né? Sobre amor. Então, Muito obrigado, que bom. muito obrigado. Matemática do Vigor!